aproximar da sereia, que é o brasão da cidade de Varsóvia. É uma sereia de água doce, porque Varsóvia está dividida por um rio e, portanto, é uma sereia de rio. Os polacos são muito ligados à natureza. É possível ver em qualquer cidade da Polónia que existem muitos parques e principalmente em Wrocław. Passear nesse tipo de sítios é uma forma de descanso. Como em Portugal temos a praia, aqui é o parque. Estamos no Centro Copérnico, um centro de ciência que foi inaugurado em 2010. É muito interativo e oferece imensas exposições e imensas atividades para todas as faixas etárias. É uma forma fantástica de nós contactarmos e convivemos com os polacos. Nós vamos ter o nosso jantar com vinho, mas depois vamos fazer lá a maneira polaca, que é, vamos jantar a beber shots de vodka. Mas primeiro tem que se abrir a garrafa, e eu não consigo. Then you want to tell you what you have to do? Yeah, but... Para Varsóvia há aproximadamente 5 anos, ou melhor dizendo, como nós dizemos cá na Polónia, os expatriados, há 5 invernos. Trabalho numa instituição bancária e fui convidada para vir para cá. Varsóvia é uma cidade grande, uma cidade de espaços abertos, com muitos jardins, com muitas flores, é uma cidade muito bonita e nós temos a noção de muito espaço, não nos sentimos fechados, apertados. Por outro lado, é também uma cidade que tem mais variada oferta, tudo aquilo que nós precisamos, eu julgo que conseguimos encontrar em Varsóvia. Portanto, acho que é uma cidade em que temos qualidade de vida. O povo polaco é, sobretudo, um povo muito fechado. É difícil chegar até eles, mas com tempo, com paciência e alguma perseverança, acho que se consegue. Admito que o facto de eu não saber polaco condiciona muito, porque mesmo quando saio com um grupo de polacos, como é natural, eles acabam por falar a própria língua e, portanto, isso limita, e eu própria limito as minhas saídas com amigos polacos, porque sei que alguém tem que estar sempre a ver se está a falar inglês ou não. Estamos na Praça Central, ou num dos inícios, a entrada da Cidade Velha, e estamos junto ao Palácio Real. O palácio foi completamente destruído durante a Segunda Guerra Mundial, ficou só aquela porta de entrada e foi reconstruído à imagem daquilo que existia anteriormente. E eu estou cá há 5 anos e posso dizer que nestes 5 anos as diferenças são notórias, não só em termos de algo novo, mas sobretudo de algo melhorado. Todas as cidades polacas têm uma praça deste género. É aqui que as cidades começam, é o centro histórico e hoje em dia, sobretudo, o centro turístico. A praça é caracterizada por prédios muito bonitos. Na zona norte há 3 casas ou 4 que estão interligadas entre si e que hoje é o Museu Histórico da cidade de Varsóvia. Estamos a aproximar da sereia, que é o brasão da cidade de Varsóvia. É uma sereia de água doce, porque Varsóvia está dividida por um rio e, portanto, é uma sereia de rio. Estamos numa das zonas mais caras de Varsóvia, a Praça das Três Cruzes. Há uma cruz na igreja que está no centro da praça e depois 3 cruzes no lado oposto à igreja. Portanto, deveríamos chamar a Praça das 4 Cruzes e não 3.
É uma das zonas mais caras de Varsóvia porque estão aqui situadas as lojas como o Hugo Boss, como uma Lacoste. Por outro lado, também como é muito central, em termos de habitação, acaba por ser uma zona das mais caras. Facilmente, estando aqui, nos conseguimos deslocar a pé a qualquer sítio do centro de Varsóvia. De uma forma geral, o nível de vida não é muito caro. Tirando a habitação, tudo o resto acaba por ser, se quisermos comparar com Portugal, não será muito diferente, havendo mesmo coisas, nomeadamente em termos de cultura, que são mais baratas do que em Portugal. Eu acho que a Polónia é uma boa aposta. Neste momento é o único país europeu que está com crescimento e com crescimento assinalável. Portanto, continua a haver oportunidades na Polónia e em Varsóvia em particular. Olá, bom dia. Witamy w Warszawie, ou seja, bem-vindos a Varsóvia. Cheguei em 2006, vim fazer o processo de instalação da sucursal de um banco português de crédito ao consumo, especializado no crédito automóvel. Começámos o negócio em 2007 e cá estamos até hoje. A Polónia entrou para a União Europeia em 2004 e tem vindo a fazer o seu caminho, tanto a nível de recuperação económica, consolidação de crescimento económico, aos níveis da União Europeia. Depois do passado de opressão e de invasões, etc., passa agora por uma fase de afirmação, porque nos últimos 200 anos a Polónia só foi independente 40 anos, 20 anos no início do século passado e agora depois dos anos 90. Portanto, eles têm esta visão otimista do futuro, acham que o futuro vai ser com toda a certeza melhor do que foi o passado, que ainda têm na memória. Nós estamos no bairro Mokotów, na parte velha do bairro, e aqui é um dos poucos sítios de Varsóvia onde nós ainda encontramos alguns edifícios de 1940, portanto não foram destruídos na altura da guerra. É um bairro tipicamente residencial e também por isso não ter sido tão destruído na altura. A cidade vive quase em duas velocidades. Existe uma parte nova da cidade, com muita construção, com edifícios muito recentes, e depois uma parte onde os edifícios estão mais degradados e onde existe uma necessidade de reconstrução, de reabilitação dos edifícios. Bom dia, Carma. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a Varsóvia. Estas são duas amigas polacas que falam português perfeitamente, porque estudam português há muito tempo. Foi um bocado por acaso, porque já falava espanhol. O espanhol, numa altura, começou a estar na moda, portanto eu virei para o português porque ainda não sabia nada. Eu já estou a aprender português há 3 anos e acho que ainda vou continuar. Pronto, no início foi mesmo por curiosidade, agora é mais porque acho que tem futuro e também o mercado do português na Polónia não é tão completo como o do inglês, por exemplo. Para além de falarem muito bem português e de gostarem da língua, acho que são pessoas muito curiosas para a cultura. Já foram a Portugal, por acaso, algumas vezes? Sim, já muitas vezes. A cultura é muito boa, muito fixe. Também quanto à literatura, cinema e tudo isso, podemos aprender muito. Então acho que sempre vale a pena ir a Portugal. Então, boas aulas, beijinhos. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até para a semana. Tchau. Adeus. Estamos na Universidade de Varsóvia. Esta universidade foi fundada em 1816. É a maior universidade aqui da Polónia. Desde que se iniciou a vida académica nesta universidade, ela tem desempenhado um papel significativo na vida cultural, política e educativa da Polónia e dos polacos que vêm cá, e não só, porque também tem a Faculdade de Filologia, onde se estudam também línguas e tem vários cursos. Acho que é um espaço magnífico, onde se pode encontrar uma grande variedade de culturas e que nos enriquece também como pessoa. Eu estou cá há 3 anos, este é o meu 3º ano. Eu vim porque eu sou professora, trabalho para uma empresa com alunos expatriados e dou aulas mesmo a alunos expatriados que estão cá e estou cá a trabalhar com eles, uma empresa particular.
nesta cidade gosto mais é o nível cultural que eles têm e o acesso cultural a que as pessoas podem ter e de uma forma gratuita e genuína e constante. Acho que oferecem-nos imensos concertos, imensos passeios, imensas atividades de rua, imensas feiras e que sabem muito bem explorar todas as suas visões e as suas vertentes. É uma experiência positiva, é uma cidade muito cosmopolita, é uma cidade onde nós encontramos várias culturas integradas e também os sítios que eu frequento. Eu, por exemplo, gosto de vir à universidade porque é um sítio onde eu me identifico, é um sítio onde me encontro com outras culturas, com outras formas de falar, com outras formas de estar. E sendo a língua tão difícil, por vezes é bom ouvirmos outras línguas mais parecidas com a nossa. Por natureza, sou uma pessoa que me adapto muito facilmente e adaptei-me muito facilmente à cidade em si. A cidade é muito atrativa. Realmente é difícil, por vezes, o tempo aqui no inverno. Os invernos são muito rigorosos e a língua também é muito, muito difícil. A nível diário de fazer, recorro muitas vezes ao inglês e de vez em quando ao polaco, muito raramente pela sua dificuldade. Estamos no Tarabuque, que é um café-bar muito típico dentro do campus da universidade. É especial porque tem livros e livros traduzidos para polaco, mas de vários escritores e de vários autores portugueses e não só. É um sítio que eu costumo frequentar pelo facto de ser muito cultural e também pela dinâmica que tem. Aqui podemos beber cafés e chás muito típicos, comer uns bolos maravilhosos. Aqui em Varsóvia há alguns sítios como este, pelo menos 3, onde misturam os livros, a parte da biblioteca, com o café, bar. Estamos descontraídos, o ambiente é descontraído, acolhedor e eles ao mesmo tempo estão a aprender, estão a tomar novas decisões, estão a criar projetos. É uma forma informal de aprender, sem dúvida que é uma forma diferente, mas de aprendizagem também. Eu vou beber um café e aconselho a comerem a tarte de queijo, que é muito boa aqui. João. Olá, bem-vindos à Polónia, mais concretamente a Wrocław. Estamos aqui em Wrocław, a 300 e poucos quilómetros de Varsóvia. Estamos agora aqui na Rynek, a Praça do Mercado. Esta praça foi construída pelos boémios, que são agora os checos. Só há relativamente pouco tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, é que Wrocław passou outra vez, passado muitos anos, passou a ser polaca. Por exemplo, podemos ver aqui, é um dos símbolos da cidade, este escritor, que exatamente nasceu na atual Ucrânia, antes era a Polónia. Também podemos ver aqui um dos símbolos recentes da cidade, que são os duendes, que se podem encontrar em qualquer ponto da cidade, mas é preciso realmente procurá-los, porque eles às vezes não estão nos sítios mais visíveis. Cada um destes duendes simboliza uma profissão. Também temos aqui a Câmara Municipal, que se chama Ratus, e é um dos pontos, um dos símbolos da cidade de Wrocław. Eu gosto muito desta cidade porque toda a gente vem de outro lado qualquer e encontram-se aqui. E acho que as pessoas sentem-se mais livres um pouco. Eu vim há 7 anos. Antes vivia em Londres, 1 ano e meio. Para mim, na altura, a Polónia era muito exótica. Quando cheguei aqui à Polónia, a Wrocław mais concretamente, comecei a dar aulas de português. Mas como já em Portugal fazia música, comecei também aqui a tocar com pessoas, a procurar pessoas com quem tocar e agora atualmente a minha atividade principal é a música. Há cerca de 2 anos fui convidado para cantar num disco de um dos produtores de Varsóvia, Andrzej Smolik. Cantei 2 músicas, uma em português, outra em inglês, e a partir daí comecei também a ter mais propostas de trabalho relacionadas com a música. No início foi muito complicado, principalmente por causa da língua, porque nem toda a gente fala inglês. Eu tive cerca de 2 anos até começar a falar polaco. Recebemos um telefonema da televisão polaca local
E pronto, agora estão-nos a filmar, estão muito interessados sobre aquilo que nós estamos a fazer aqui. E no fundo é para mostrar também um bocado isto, que os polacos realmente gostam muito quando os estrangeiros estão interessados, tendo em conta que a Polónia se abriu ao mundo ocidental, que vai haver o europeu de futebol também na Polónia. Há um estádio aqui em Wrocław e também que Wrocław é a capital europeia da cultura em 2016, por isso para eles é do maior interesse que Wrocław seja conhecido além fronteiras. De certa forma já sou conhecido aqui em Wrocław. Esse facto simplesmente atraiu a televisão local para filmar-me a mim e a vocês, obviamente. Estamos em Treblinka, um campo de concentração aproximadamente 60 a 80 quilómetros de Varsóvia, um dos 9 campos de concentração que existiram na Polónia. É um local triste, mas julgo que era inevitável que visitássemos um campo de concentração. Tanto mais que hoje em dia se levantam muitas vozes de que não houve campos de concentração. Julgo que é fundamental que nos lembremos, que recordemos, sobretudo para que não volte a acontecer. Existiram 2 campos de concentração em Treblinka. Treblinka 1, o campo de trabalhos forçados, e Treblinka 2, o campo de extermínio. Para a admiração de quem comandava o campo, os judeus revoltam-se em 1943, mas uma revolta sem grande sucesso, como era de esperar. Pessoas subnutridas, sem armas, sem força, mas que quiseram de alguma forma demonstrar a sua indignação e que nos demonstra também que tinham consciência daquilo que estava a acontecer aqui no campo. Na década de 60 foi erigido este monumento porque o campo de concentração foi completamente arrasado pelos alemães quando se aperceberam da aproximação dos aliados. São à volta de 17 mil pedras, que significam as pessoas que foram mortas e que foram assassinadas neste campo. Nem 70 anos passaram depois da Segunda Guerra Mundial. Será muito difícil, e é difícil, falar com os polacos sobre este assunto. Sempre que abordamos a Segunda Guerra Mundial, e nomeadamente o Holocausto, há 2 ou 3 frases que são ditas, mas depois nitidamente há o silêncio. Muitos polacos, de uma forma ou de outra, tiveram as famílias implicadas, ou porque viviam próximo, ou porque tiveram amigos que foram para campos de concentração, e, portanto, é-lhes extremamente difícil falar deste tema. O estarmos cá, espero eu que ajude a que não se repita estas situações e o que aconteceu aqui. Estamos a apanhar o tram agora em direção ao centro. O bilhete que nós acabámos de comprar custa 50 cêntimos. Existe também o metro, mas claramente o tram é um meio de transporte mais popular. Há 4 meses no inverno que são complicados. Anoitecer às 3h30 da tarde, o facto de também não teres temperaturas de menos 20 muitas vezes, faz com que tu cries diferentes hábitos, claramente. Aqui vou mais ao cinema, vou ao teatro. É uma cidade com bastante programação cultural, principalmente nos meses de inverno. Tem festivais de jazz, música clássica, tradição do Chopin. Culturalmente é uma cidade com muita oferta. Nós, os portugueses, temos uma imagem aqui um pouco exótica. Nós temos a fama de sermos um país, um povo que tem muita sorte de poder ir todos os dias à praia, ter sol o ano todo. Identifico-nos com pessoas simpáticas e de bom trato. Acabamos de chegar então ao Palácio da Cultura. É um dos edifícios mais emblemáticos da cidade. Foi construído na década de 50, é uma oferta do Stalin à nação polaca, logo a seguir à guerra. É um edifício que tem não só teatro, cinema, a maior sala de espetáculos de Varsóvia, piscinas, ginásio. Como podem ver, este elevador é um pouco especial. Nós temos uma assistente que nos vai lá diretamente ao 30º andar. Portanto, não vai haver nenhuma paragem e temos a companhia da senhora até lá em cima. Isto é um dos passeios habituais quando temos visitas de Portugal, porque é a melhor forma de ver a cidade em 360 graus.
Outro aspecto importante do palácio é que este palácio hoje em dia é património nacional. Já agora vou-vos dar também um dado, estas grades estão instaladas aqui logo desde 1956, porque desde a inauguração em 55 até 56 morreram 16 pessoas, suicidaram-se aqui 16 pessoas. Então decidiram logo colocar estas grades. É deste lado. O que é que podemos encontrar? O Estádio Nacional de Varsóvia, o novo estádio, e o rio, o Vístula. Do nosso lado esquerdo temos a Old Town, a ópera da cidade. Deste lado vamos encontrar o antigo gueto de Varsóvia, onde na Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 200 mil judeus. Portanto, toda esta parte, estes edifícios novos, são edifícios depois da guerra. 80% da cidade foi destruída na altura, principalmente esta área, porque era onde viviam os judeus. Desde 39 foi criado um muro que cercava o bairro e que durou até 43. O Palácio da Cultura continua a ser dos edifícios mais altos de Varsóvia. Só aqui é que é possível vir visitar, um público normal, um turista, vir visitar o palácio. Todos os outros locais são restritos e só com a autorização expressa da gerência do palácio poderemos fazer visitas. Tudo o que é ligado a edifícios de Estado e que não seja ligado a turismo é complicado fazer visitas. Estamos no bairro de Praga, um bairro típico e genuíno pela sua essência e pelas construções que ainda mantém, sobretudo porque não foi destruído pela guerra, e o que podemos ver às vezes é algumas balas que ainda estão cravadas nos prédios. As tropas russas ficaram instaladas aqui e é por isso realmente que não foi destruído e estava muito protegido nessa altura da guerra. Foram realmente aqui filmados alguns filmes. O Pianista, por exemplo, é um filme que foi filmado nesta rua por ter realmente as fachadas e por manter realmente o que era da guerra. A nossa embaixada portuguesa também é situada em Praga, não nesta rua, mas sim numa rua para o lado direito. Este bairro, só no século XIX é que foi, na realidade, aceite como fazendo parte da cidade de Varsóvia. Até lá era algo à parte completamente, de tal maneira que Praga tem a própria catedral, assim como Varsóvia tem a sua própria catedral. Este bairro muitas vezes não é muito bem visto e muito bem falado porque é realmente completamente diferente e por vezes as pessoas dizem que até é um pouco perigoso. É muito mais barato viver nesta zona da cidade, no entanto, tem vindo a mudar e muito. Muitos artistas e muita gente nova que gosta de ser um pouco alternativo e diferente tem-se mudado para o bairro de Praga, onde abrem galerias de arte, onde verificam outros bares e outras situações de cultura e de arte. Os polacos dizem que a melhor noite é sem dúvida aqui no distrito de Praga. Estamos no Centro Copérnico, um centro de ciência que foi inaugurado em 2010. Não é gratuito, custa mais ou menos 10 euros, mas é um centro que é muito interativo e oferece imensas exposições e imensas atividades para todas as faixas etárias. Este é um espaço que me é muito querido. Como podem ver, é um espaço onde as crianças usufruem realmente de um bocadinho de um espaço pedagógico, interativo, de um meio informal, e sendo eu professora desta faixa etária também é um espaço que realmente me agrada bastante pela capacidade que tem de oferecer novas formas de ensinar e de uma forma criativa, ativa e divertida aos alunos. Eu não vejo, por exemplo, os nossos centros em Portugal tão cheios como vejo aqui, esteja temperaturas negativas ou não, as escolas vão com eles para a rua, as crianças brincam na rua. Acho que é por aí que a escola tem que começar e é por aí que a escola tem que se desenvolver. Tenho a certeza que qualquer criança será mais feliz a aprender de uma forma divertida e aprendem muito melhor. Podem deixar os vossos filhos, se vierem com filhos, a fazer experiências e vocês podem usufruir outros espaços com a arte e com a cultura também. Não precisam de estar ao pé dos vossos filhos porque há outras formas de eles estarem a divertir-se e não estão em risco absolutamente nenhum. E reparem que não é só crianças, reparem, temos aqui adolescentes, temos aqui adultos, é uma forma fantástica de nós contactarmos e convivemos com os polacos.
Estamos agora aqui em Ostrów Tumski, que é uma ilha, a ilha onde Wrocław nasceu. Uma ilha que tem muitos canais, tem muitas pontes, aliás Wrocław é conhecida como a cidade das pontes. Esta é aqui a Catedral João Batista. Estas pessoas que agora estamos aqui a ver estão todas a ir para a igreja. Normalmente aos domingos as missas estão completamente cheias, até há alturas em que se põem colunas fora da igreja porque já não há mais espaço dentro das igrejas e por isso para as pessoas poderem assistir de fora. A Polónia era um país que teve muitas dificuldades em criar-se, em unir-se e por causa disso, quer os alemães, quer os russos aproveitavam-se desse facto para dominar esta região e por isso também os polacos tentam preservar muito a história da Polónia, a memória não só da guerra, mas também de toda a história da monarquia, do facto da Constituição polaca ser a segunda do mundo, depois dos Estados Unidos. Eu tenho amigos portugueses e muitos amigos polacos. Quando comecei a falar polaco, comecei simplesmente a ter relações mais próximas com as pessoas e foi fácil. Os polacos são pessoas muito interessantes que estão sempre à procura de se educarem e de se cultivarem e são muito interessados também pelas culturas de fora. O facto de eu, por exemplo, encontrar pessoas que têm uma grande curiosidade e uma grande paixão pela cultura portuguesa é algo que me surpreende bastante. Casei com uma polaca e já temos uma filha, tem agora 3 meses, a Clara. Sinto que estou bastante bem ambientado a Wrocław e à sociedade polaca. Nós estamos agora na zona da Hala Stulecia, a sala centenária, que é este edifício muito importante aqui na cidade de Wrocław, que desde 2006 é património da humanidade. Alberga muitos tipos de eventos, muitas feiras, muitas exposições e também alguns concertos. É um dos espaços, dos locais para concertos maiores aqui da cidade de Wrocław. Claro que já pensei em tocar aqui e está dentro dos meus objetivos chegar a este ponto. Os polacos são muito ligados à natureza, gostam muito dos parques, aliás é possível ver em qualquer cidade da Polónia que existem muitos parques e principalmente em Wrocław. Parques que foram deixados de certa forma pelos alemães, os alemães que também têm um grande amor pela natureza e acho que também tem a ver um bocado com o facto do clima. O clima aqui é feito de contrastes, obviamente, e visitar um parque a cada altura do ano é uma surpresa grande. Então, visitar os parques no outono é diferente de na primavera. Passear nesse tipo de sítios é uma forma de descanso. Como em Portugal temos a praia, aqui é o parque. Varsóvia tem imenso para oferecer, quer em termos de música clássica, em termos de balé, em termos de teatro, que infelizmente não vou porque o meu polaco não me permite. A oferta é maior do que aquela que eu habitualmente tinha e, portanto, isso foi um dos fatores que ajudou à minha integração e à minha estadia aqui em Varsóvia. É uma questão de escolha, porque quase todos os géneros que pretendemos, independentemente dos nossos gostos, conseguimos encontrar em Varsóvia. Estamos a entrar na Universidade de Chopin, uma das principais escolas de música mesmo da Polónia. Este é o programa que vamos hoje assistir aqui na Academia Chopin. Trata-se de um concerto só de instrumentos de sopro e é um acontecimento especial, uma vez que é o jubileu de um professor desta mesma escola. Eu tenho um bilhete, como podem ver, mas este bilhete será só para fins estatísticos, porque não se paga qualquer concerto que venhamos assistir aqui na Universidade de Chopin. Todos os dias, quase, podemos assistir a um concerto de música clássica. Durante a semana, ao fim de semana, há sempre muita oferta. Obviamente, falar de Chopin é obrigatório. Chopin é o ícone da música clássica polaca. Os polacos têm uma apetência muito natural pela música clássica e, como vão poder ver aqui hoje, a sala estará quase repleta, quer com pessoas com alguma idade, quer com jovens.
a gastronomia polaca não é propriamente muito rica, sobretudo se compararmos com a nossa, e aqui perdoem-me a comparação, mas acho que eu tenho que fazer. Mas também conseguimos sempre compensar com o que consegui cozinhar em casa, e há um ou outro prato que eu acho que eles têm realmente muito bom, e é isso que eu vos queria mostrar agora, era virem comigo a um dos meus restaurantes preferidos aqui em Varsóvia, que faz o meu prato polaco preferido. Os polacos comem imensa sopa, mas são sopas muito, muito substanciais. Eu costumo brincar que é o equivalente à nossa sopa da pedra. Mas têm também, por exemplo, a sopa de cogumelos, que é particularmente boa. Em termos de restaurantes, os preços da refeição propriamente dita, por norma, não são muito elevados. O que encarece muito, mas realmente muito, é o vinho. Vamos começar pela entrada. O bife tártaro é um prato muito típico desta zona. Quase todos os restaurantes apresentam o bife tártaro. Depois temos os pierogis, que é talvez o prato mais famoso dos polacos. Talvez a forma mais fácil de definir pierogis é equivalente aos nossos rissóis sem ser fritos. Ou seja, é massa que depois é recheado ou com carne ou com vegetais. Por último, temos o meu favorito, temos o pato. Tal como eu vos disse, para mim, para além de ser bom, é também bonito. É pato assado com o molho de frutos vermelhos, que também são os frutos que a Polónia mais tem, acompanhado de maçã. É bom. A experiência tem sido francamente positiva a todos os níveis. Acho que nunca nenhum português diz que fica definitivamente em algum sítio que não seja a sua própria terra. Durante algum tempo mais, talvez. Tenho saudades dos amigos, tenho saudades do tempo, tenho saudades da comida, tenho saudades do mar, tenho saudades de Portugal. Voltem sempre! Olá, sejam bem-vindos à minha casa. Estamos aqui com os amigos. How are you? Eu vou fazer as apresentações, a minha namorada, a Madalena, Sim. a Linda e a Ana. São nossas amigas, estamos aqui a fazer um jantar tipicamente polaco, quer dizer, estamos a fazer, elas estão a fazer. Normalmente sou eu que preparo alguma coisa portuguesa, hoje calhou ser assim. The minus of the Polish food is that quite often it's heavy. For the winter time it's perfect, for the summertime we really appreciate the Mediterranean and Portuguese. Os horários dos polacos em termos de refeições é completamente diferente dos portugueses. Como anoitece mais cedo, acabam o trabalho mais cedo também, portanto vão para casa, preparam um jantar mais leve e a grande refeição em termos de quantidade na Polónia é o pequeno almoço. A Madalena está a preparar a laranja, isto é beterraba, o pato está aqui no forno e a seguir vamos juntar todos os ingredientes num só para fazer o pato à polaca. Another typical dish from Poland. Well, we have like thousands of ways to prepare it. It's a herring. This one is with natash, cebula, cebulinha, and also cucumber and eggplant. So this is a cheese, the goat cheese from our mountains, also perfect with cucumber. Não sei se vão reparar que os pepinos vão servir para tudo. Come-se com pepinos com queijo, com a banha do porco, há pepinos em todo lado. Nós vamos ter o nosso jantar com vinho, mas depois vamos fazer lá a maneira polaca, que é, vamos jantar a beber shots de vodka, não vamos beber vinho. I also put our glasses for shot in the freezer. A única coisa é que quando bebemos vodka na Polónia toda a gente tem que beber, mas primeiro tem que se abrir a garrafa. E eu não consigo. Isso, Oh no, didn't anyone tell you what you have to do? Yeah, but... I'm already in Poland for 6 years, but I don't know how to open bottles of vodka. No, these kind of things we do only at home. Acabámos de chegar à Nova Świat, centro de Varsóvia. Isto é que estão a cantar os parabéns em polaco, que é 100 lat, 100 lat, quer dizer 100 anos de vida, que é um pouco diferente dos nossos parabéns. Não viemos aqui por causa dos bares, nem por causa das discotecas, nem por causa dos restaurantes. Viemos aqui para ir a um teatro, que é o Teatro Szabad. Vamos a isso.
É, como podem ver, é um teatro dos anos 30, quer recriar um cabaré dos anos 30, o Varsóvia antes da guerra. O que nós vamos aqui ver é um espetáculo musical inspirado em várias tendências, francesa, da Broadway, Las Vegas, etc. É um espetáculo no Politeama, do Filipe Laféria. Mesma coisa, um bocadinho de revista, misturado com musical, é o que nós vamos encontrar aqui. Espero que tenham gostado desta viagem no tempo em Varsóvia, dos anos 30, e tenham visto as diferenças entre a revista e o espetáculo de variedades português e o espetáculo de variedades polaco é muito diferente. Adoro viver em Varsóvia, como disse, estou cá há 6 anos, mas está nos meus planos voltar, claro. Não, há só sempre saudades de Portugal, clima, principalmente da luz no inverno, os amigos, a família. Nós vamos a Portugal, normalmente tentamos ir a Portugal de 2 em 2 meses. Sempre que posso, a Madalena vai comigo, também porque ela já começa a ter saudades de Portugal e, portanto, convém matar as saudades de Portugal. Oh, so far I like it. I like a lot Algarve. I really like Lisboa. I think it's a really beautiful place. O nosso projeto para o futuro é, mais tarde ou mais cedo, casarmos e pensarmos em ter uma família. E nós já moramos juntos há algum tempo, portanto o próximo passo será com certeza esse, não faz sentido de outra maneira. Foi um prazer, espero que tenham gostado de Varsóvia e da nossa visão de Varsóvia. Ok, até à próxima. Bye bye. Estamos aqui no centro da cidade, num clube que se chama Schoda do Nikon, escadas para nenhum lado, e é um sítio onde daqui a bocadinho vai começar o concerto. Muitas das pessoas já são caras que eu já vi noutros concertos, porque tenho tocado em Wrocław várias vezes. A maior parte dos temas são em português, embora cante um em polaco, que é uma canção de antes da Segunda Guerra. Para mim, tem alguns contactos com a música portuguesa, essa tristeza, essa nostalgia, por isso, para mim, tocar essa música em concreto conquista logo o público. Eu não faço as coisas para este público polaco, eu faço para um público em geral. Pode ser português, eu estou muito em contacto com aquilo que se passa em Portugal, por isso acho que tem tanta validade aqui como em qualquer outra parte, incluindo Portugal. E espero que seja, como sempre, um bom concerto. De certeza absoluta que tenho as minhas ligações, já vão ser para sempre com a Polónia, mas gostava um dia, como qualquer sonho de imigrante, de voltar à terra, de fazer lá qualquer coisa e passar mais tempo. Eu gostava simplesmente de passar mais tempo em Portugal, sim. Estou muito contente de aqui estar, mas quem sabe um dia. Estamos na Ulica Mazowiecka, é uma rua muito típica, cheia de bares para todos os gostos. É uma excelente zona para começar uma noite com amigos e também para terminar muitas vezes, porque também tem alguns sítios onde se pode comer alguns petiscos no final da noite. É uma zona muito agradável, com muito movimento e cheia de vida noturna. São um povo muito acolhedor na noite e muito divertido. Vamos então a um bar que se chama Paparazzi, que é um bar que está muito na moda, é muito fashion e é um excelente bar para começar a noite. Como podem ver, o bar tem um ambiente fantástico, super diversificado, super fashion, super moderno também. Existem pessoas de várias faixas etárias, também dá um certo estilo ao próprio bar. E este bar existe em todas as cidades da Polónia, é uma cadeia que tem vindo a divulgar. Este aqui é o famoso kamikaze, ele diz que é muito bom, é forte, mas muito bom e que é o ideal para começar a noite. O que vocês acham que somos portugueses? Muito inteligentes. O que
terminou, está agora no começo e nós vamos então a outro bar e também divertir-nos um bocadinho, que bem precisamos. Estás a pensar em ficar por Varsóvia muito mais tempo? Não, em princípio não ficarei aqui por muito mais tempo. Tenho muitas saudades de Portugal, do sorriso diário das pessoas, do calor humano, sem dúvida. Como turismo, aconselho profundamente a vir conhecer a Polónia, não só Varsóvia, mas também outras cidades que são cidades maravilhosas, Cracóvia e outras, Wrocław, Gdańsk. É uma cidade que está em expansão, uma cidade que tem grande potencial. Com cuidado, ponderar, acho que sim, acho que devem arriscar e começar a vir. Divirtam-se, pode ser que nos vejamos por aí. Até já! Tchau!